E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre catálise de reações orgânicas. Primeiro, vamos resumir aqui o que é catálise. Catálise é o processo de modificação da velocidade de uma reação química provocada por uma substância, denominada catalisador, que não é consumida ou modificada ao final da reação. Ela pode ser modificada durante a reação, só que ao final ela deve ter a mesma conformação inicial. Assim, poderemos utilizar uma pequena quantidade de mols de catalisador e uma grande quantidade de mols em substrato, que a reação será acelerada, porque esse catalisador, assim que terminar de transformar o substrato em produto, repetirá a ação até não ter mais substrato. O catalisador diminui a energia de ativação de uma reação, sem alterar o equilíbrio dela. Aqui a gente vai ter um gráfico para exemplificar a diferença entre a reação sem catálise e com catálise. A gente pode notar que a energia de ativação da reação sem catálise é maior do que a reação com catálise. Essa reação com catálise possui vários picos devido às várias fases do novo caminho que esse catalisador vai fornecer. Só que a gente já pode perceber que, independente se a reação vai ter catálise ou não, ela vai sair do mesmo ponto nos dois casos e chegar ao mesmo ponto. Isso significa que o equilíbrio da reação não vai mudar, e apenas a velocidade. Bem, agora vamos falar especificamente sobre a catálise de reações orgânicas. Quase todas as reações orgânicas ocorridas em sistemas biológicos necessitam de um catalisador, sendo as enzimas a maioria dos catalisadores biológicos. Enzimas, em sua maioria, possuem origem proteica, e por isso, a atividade catalítica depende da integridade da conformação proteica ativa. As ciboenzimas são uma exceção a essa regra porque elas são derivadas do RNA. Diferentemente dos catalisadores biológicos, as enzimas elas podem chegar a aumentar a velocidade da reação em até 10 a sexta, enquanto os catalisadores não biológicos chegam no máximo a 10 a quarta. As enzimas elas são estruturas globulares e quaternárias, assim como as proteínas, né, porque elas são de origens proteicas, e elas possuem alta eficiência catalítica e uma alta especificidade para o seu substrato, principalmente para que as reações só ocorram com o substrato que o organismo está necessitando. Essa especificidade provém da conformação das cadeias laterais de aminoácido da enzima. As ligações de hidrogênio, interações iônicas, interações de Van der Waals são responsáveis pela estabilização da enzima e pelas interações que ocorrem entre ela e o substrato para diminuir a energia de ativação. As enzimas elas vão ser divididas em duas: enzimas simples e enzimas conjugadas. O que diferencia as duas é que, no caso das enzimas simples, elas não vão precisar de um grupo cofator ou de um grupo coenzima para que ela realize a catálise. Já nas enzimas conjugadas, elas necessitam sim de um grupo cofator ou de uma coenzima para realizar seu processo catalítico. O grupo cofator será qualquer composto químico essencial para a atividade de uma enzima. Por exemplo, cobre 2+, ferro 2+, ferro 3+, e potássio mais e etc. A coenzima será qualquer molécula não proteica cuja associação com uma enzima é indispensável para sua atividade catalítica. A região onde ocorre a catálise enzimática é no sítio ativo. Existem dois modelos que representam essa catálise enzimática: o modelo chave-fechadura e o modelo de ajuste induzido. O modelo de chave-fechadura é mais robusto e é mais antigo. Ele não é mais utilizado hoje em dia porque ele não representa como realmente ocorre a catálise enzimática, porque ele tenta representar como se fosse o esquema de uma chave e uma fechadura se encaixando perfeitamente, sem nenhuma deformação entre eles, o que não ocorre. Por isso que foi criado o modelo de ajuste induzido, no qual mostra a deformação da enzima e a deformação do substrato. Aqui podemos ver na conformação do estado de transição que a enzima foi modificada e o substrato também. Então eles se deformaram por causa das ligações de hidrogênio e diversas interações que eles possuem entre si para reagir. É exatamente essas ligações que vão diminuir a energia de ativação. Então é realmente importante representá-las em desenho para que seja entendido por que ocorre essa catálise. A velocidade de uma reação está diretamente ligada a fatores que estão relacionados à quantidade de choques que ocorrem entre as moléculas de substrato e da enzima. Então, quanto mais choques ocorrerem entre a molécula de substrato e enzima, mais rápida será essa reação.
Então, o que vai interferir na velocidade da reação será claramente a temperatura, o pH, constante dielétrica, inibidores, concentração enzimática e concentração de substrato. Aqui a gente vai ver um gráfico da atividade enzimática da pepsina de acordo com o pH do meio. A gente vê que lá no pico, um pouco antes do pH 2, um pouco menor do que o pH 2, a gente vai ter o ideal para a atividade enzimática da pepsina. O que ocorre? Durante a reação, o estado adequado para que ocorra de forma mais rápida a atividade enzimática ocorrerá nesse pH porque a maioria das moléculas estarão na sua conformação adequada para realizar a atividade enzimática. Então, por isso, o pH é extremamente importante. De acordo com que a gente vai aumentando o pH, a gente vai deixando o meio mais básico, as enzimas elas vão começar a sair da sua conformação ativa e vão começar a passar parte delas para uma conformação inativa, no caso, uma conformação perdendo H+, ou ganhando H+. Então, de acordo com que a gente for aumentando ou diminuindo o pH, nós teremos uma diminuição da quantidade de enzimas ativas realizando a catálise. Então, a gente vai ter claramente uma diminuição da atividade enzimática nesse gráfico. A temperatura está diretamente ligada à atividade enzimática. Quanto maior for a temperatura, mais as moléculas vão se chocar e assim maior será a velocidade da atividade enzimática. No entanto, chegará um ponto que a enzima, por ser de natureza proteica, ela irá desnaturar. Então, a uma certa temperatura, no caso desse gráfico aqui, um pouco depois de 60 graus, ela vai começar a desnaturar. Então, a partir desse ponto, as enzimas vão perder sua conformação, talvez elas possam voltar, algumas enzimas elas podem voltar depois de desnaturar, algumas são desnaturadas permanentemente. Então, se a gente deixasse, aqui eu acho que a 65 graus, já está depois do pico, se a gente deixasse a 65 graus durante uma hora, ao final, se a gente colocasse mais substrato, nós mesmo assim não teríamos atividade enzimática, porque todas as enzimas, ou a maioria, depois de uma hora, provavelmente elas já teriam saído do seu estado normal e já teriam desnaturado. Então, é importante ver que se a gente vai realizar uma atividade enzimática, um trabalho com enzima, a gente precisa prestar atenção no ponto de desnaturação da enzima, porque se passar da temperatura, ela começará a desnaturar e não vai ser, na maioria das vezes, irreversível. A influência da concentração da enzima na atividade enzimática está relacionada à quantidade de choques entre enzima e substrato. Com o aumento da quantidade de enzimas, teremos mais choques e assim aumentaremos a velocidade da reação. No entanto, algumas enzimas elas necessitam que um substrato se ligue a dois sítios ativos diferentes delas, o que fará com que, em casos em que aumento de concentração existam muitas enzimas por substrato, um substrato poderá se ligar a duas enzimas e inibir a reação. Nesse gráfico que a gente está vendo, nós temos um gráfico de velocidade inicial da reação de acordo com a concentração da enzima. É um gráfico que representa quando colocamos uma quantidade certa, uma concentração certa de enzimas em certa quantidade de substrato, nós teremos uma velocidade que vai escalar constantemente, uma velocidade inicial que vai escalar constantemente. Quanto maior a concentração inicial das enzimas, ou quanto maior a concentração de enzimas, a maior velocidade inicial será, de forma proporcional, teremos uma equação linear. Agora a gente vai ver aqui a influência da concentração do substrato na atividade enzimática. Nesse gráfico a gente vai ter velocidade inicial por concentração do substrato. E a gente vai ver que com o aumento da concentração do substrato, a gente vai aumentar a velocidade inicial, só que a gente vai aumentar cada vez menos. Então, essa concentração do substrato vai chegar num ponto que mesmo que a gente aumente, a gente não vai aumentar a velocidade inicial. Por quê? Porque essas enzimas que a gente tem no meio já estarão totalmente saturadas, então elas, no início da reação, elas estarão com o máximo de substrato possível ao seu redor. Então,
Mesmo que aumentemos o substrato, essas enzimas já estarão realizando o máximo de sua atividade, então não teremos uma velocidade maior. Então teremos um limite, a velocidade máxima, que estará relacionada à velocidade máxima que as enzimas podem realizar sem se chocar com outras enzimas, apenas com substratos. Nos organismos, existirão meios de inibição das enzimas para redução da atividade catalítica. Esses são inibição competitiva, onde os inibidores enzimáticos competem com o substrato pelos sítios ativos. Inibição incompetitiva, liga-se no substrato enzima produto. Inibição não competitiva, liga-se na enzima e no complexo enzima substrato, impedindo que passe para o complexo enzima produto. A diferença da inibição incompetitiva e não competitiva é que na incompetitiva o inibidor ele não consegue se ligar apenas à enzima, só consegue se ligar ao complexo enzima produto. No passo que a inibição não competitiva, o inibidor consegue se ligar tanto à enzima quanto ao complexo enzima substrato. E a inibição irreversível é quando os inibidores ligam-se permanentemente via ligações fortes ou covalentes irreversíveis. Então, basicamente, você estará na inibição irreversível, você estará desfazendo a, a atividade enzimática permanentemente. Aqui a gente vai ver o mecanismo de inibição competitiva, onde a enzima está em roxo, o substrato em amarelo, o inibidor em cinza e o substrato em laranja. No momento que o inibidor se encaixa no sítio ativo, ele impede que o substrato se encaixe também, inibindo a atividade da enzima. Esse inibidor pode sair, o substrato entrar, mas ele vai ficar competindo pelos choques. Então, haverão menos choques enzima, substrato, porque agora existirão os inibidores. Então, terão uma parte serão choques enzima inibidores e outra parte serão os choques enzima substrato. Então, o inibidor é bastante importante nessa função. Na inibição incompetitiva, nós teremos aqui o inibidor atacando apenas o complexo enzima substrato. Em cima vemos que o inibidor não ataca apenas a enzima sozinha, mas quando ela se liga ao substrato, o inibidor consegue se encaixar e inibir que esse complexo passe para o estágio seguinte, que seria o complexo enzima produto. Na inibição não competitiva, ou inibição mista, nós teremos a enzima, que pode ir para o estágio tanto enzima inibidor, porque o inibidor atua apenas na enzima, ou o inibidor também atua no complexo enzima substrato. Então, quando a gente vê no canto esquerdo superior, a gente vê apenas a enzima, que pode ser alvo do substrato, então formará o complexo enzima substrato, ou do inibidor, formando o complexo enzima inibidor. Esses poderão dar origem ao complexo enzima substrato inibidor, nenhum deles, tirando o complexo enzima substrato, poderão passar para a fase seguinte. Então, dos 4 passos que temos aqui, apenas um deles poderá passar para o complexo enzima produto, o que certamente diminuirá a taxa de catálise da reação.